Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus.
151. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações pela sua palavra. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, teu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te-ei de dor. Fala-me cada dia, sempre entrego dor. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Ora, teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te-ei de dor. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Todo tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa lei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te louvar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te-ei de dor. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Amém. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, né, amados? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Amém, queridos? Nós estamos com a oportunidade de, nesta manhã, trazer aquilo que nós já temos recebido da parte de Deus,
durante esta manhã, né? A palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz, né? E ela é capaz de ir até as juntas, as medulas, ir até a divisão da alma e do espírito, e fazer aquilo que apraz a Deus. É isso que a palavra de Deus faz conosco, e é através da palavra de Deus que Deus fala conosco e nos dirige, nos dá a sua direção, né? E na manhã de hoje, o que o Senhor tem posto no meu coração, encontra-se em 2 Reis 22. Estarei lendo com os irmãos, 2 Reis 22, do verso 8 ao 13, e depois do 19 e o 20, amados. Versos do 8 ao 13 e 19 e 20 de 2 Reis 22. Amém, amados? Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaéias, a Safã, o escrivão, e a Asaías, e o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por toda Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Verso 19 e 20. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, rasgastes os teus vestidos e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz a tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Amém, amados? Então nós estamos aqui diante do livro de Reis. O livro de Reis, atualmente nós temos ele dividido em duas partes, 1ª e 2ª Reis, mas pela tradição hebraica ele era um livro só. Não era 1ª Reis e 2ª Reis, era todo ele o livro de Reis, né? E tem como função o livro de Reis, ele vem trazer e contar a vida política de Israel nessa época, falar sobre a monarquia, né? Então ele descreve a vida dos reis que passaram em Israel, desde o finalzinho do reinado de Davi, que se deu em 970
mais ou menos antes de Cristo, até o final do reinado de Josias, até próximo do final de Josias, que essa passagem que nós estamos vendo agora, é justamente sobre o rei Josias, que foi o 16º rei de Judá e da família de Davi, pouco tempo antes da cidade de Jerusalém ser tomada por Nabucodonosor, ali em 586 a.C. Então, o livro de Reis, ele reporta mais ou menos uma época de uns 400 anos, ou uns 4 séculos mais ou menos de história do povo de Israel, na época da monarquia. Primeiramente com Saul, Davi e Salomão, o reino unificado. Mas daí para lá, então, a partir já do filho de Salomão, então o reino se divide em reino do norte e reino do sul, e vão se desenrolando, vai mostrando o livro de Reis que na realidade a decadência tanto política de Israel, ou seja, da monarquia de Israel, como também a decadência religiosa do povo de Israel. E justamente por conta, nessa época, inclusive do rei Josias, o povo se encontrava totalmente distante de Deus. O que nós vamos ver aqui é que eles viviam um sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É quando você não substitui o seu Deus à sua religião, mas incorpora outras religiões e passa a viver, então, uma mistura de entendimento, uma mistura de conhecimento, e acaba abandonando a vontade de Deus, na realidade, né? É o que nós vemos aqui, o livro de 1º e 2º Reis vai mostrar, conforme a gente vai lendo e vai vendo o trabalhar de Deus na vida do seu povo. Através do que, amados? Através daquilo que nós já temos ouvido esta manhã. Glorificado e exaltado o nome do nosso Deus, né? Através da palavra de Deus. Deus vai zelando pela sua palavra, para que ela possa se cumprir no meio do seu povo, no decorrer da história, e Deus vai mostrando, então, os caminhos que Deus quer que o homem ande, e os caminhos que o homem acaba escolhendo para andar, segundo os seus desejos dos seus corações, que acabam levando o homem ao engano, né? E nós vemos que tudo isso que é descrito em Reis, se nós formos trazer para o nosso tempo agora, nós vemos que não difere daquilo que Deus tem proposto, que Deus mostra no livro de Reis, já nessa época que acontecia. Essa fase, esse sincretismo religioso, essa forma distorcida de se adorar a Deus e de prestar culto a Deus. Isso já estava acontecendo com a nação de Israel, o povo escolhido, o povo separado de Deus, né? E nós vamos ouvindo e lendo e vamos trazendo para o nosso tempo, para a nossa época, né? Nós sabemos que também nós vivemos o quê? Nós somos um povo separado e escolhido por Deus, para pregoar o quê? A palavra de Deus, no meio do tempo e da época em que nós vivemos. Assim como o povo de Israel foi separado, né? Deus separou Abraão, tirou ele do mundo idólatra, trouxe se revelou a ele com o propósito de quê? De ter um povo separado que anunciasse as grandezas e a palavra desse Deus para o mundo da época, para o seu período que vivesse, né? E nós vemos aqui então, que aqui nós já estamos próximo
da monarquia, ou seja, do período do reinado de Davi, dar um basta, dar uma parada, dar um freio. Porque nós vamos ver aqui que as outras nações, né, que Nabucodonosor, a tribo do norte já havia sido incorporada pelos assírios, já haviam se dispersado, e a tribo de Judá, a tribo do sul, ainda persistia, né? O reino do norte durou mais ou menos um período de 210 anos antes de Cristo, e levou um período de mais ou menos 210 anos para ser extinguido. E o reino do sul se encontra então agora sob o reinado de Josias, e também já há poucos tempos, há poucos anos de ser também desfeita ali então a monarquia que Deus havia implantado através do seu povo, né? Então nós deparamos com o reinado de Josias, que é o 16º rei, após a separação do reino, mais ou menos 640 a 609 a.C. Ele se torna rei de Judá, já bem próximo, como já falamos, da tomada de Jerusalém. Josias pretende, nessa parte que nós lemos aqui, que se encontra em 2 Reis 22, 2 Reis 22 e 23, se os irmãos forem lendo, vão ver que conta o período do reinado de Josias, né? Então Josias pretende fazer uma reforma no templo e pede que então se vá a Ilquias, que é o sumo sacerdote da época, para ordenar essa reforma no templo. E justamente aqui no verso 8, então, nós vemos que Ilquias encontra o livro da lei na casa do Senhor. Ou seja, o livro da lei estava perdido. Ele não perdido e onde? Na casa do Senhor. Né? Se nós trouxermos para os nossos dias atuais, amados, e nós fizermos uma comparação do evangelho que nós estamos vivendo, no geral, aqui principalmente na nossa nação, nós podemos afirmar que o livro da lei está perdido na casa do Senhor. Aleluia! O livro da lei está esquecido na casa, está sendo vivido de uma forma sincrética, como o povo da época vivia também. Uma forma, o evangelho hoje está levado de uma forma confusa, né? Como dizem, né? Cheia de mistérios, muito mistério e pouco entendimento da verdade do Senhor. Então nós vemos aqui nessa passagem, amados, o que eu vejo aqui é o trabalhar de Deus através da sua palavra. E aqui então no verso 11, que diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Aqui nós vemos a graça de Deus, eu vejo aqui a graça de Deus, através da sua palavra, que vai levar aqui o rei Josias ao arrependimento. Que essa atitude do rei Josias de rasgar as suas vestes, para o povo antigo da época, isso simbolizava o quê? Arrependimento, reconhecimento dos seus erros, né? E grande tristeza por isso. Então é o que Josias aqui experimenta da parte de Deus. Ele toma conhecimento da palavra do Senhor. Ele, mesmo como rei, você vê que a nação estava tão perdida que a palavra de Deus não se achava. Você vê, ele vai ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote acha a palavra e essa palavra chega até ele, então causa esse impacto na vida de Josias, né? Nós vemos aqui, então, Josias sendo levado ao arrependimento, né? Se nós trouxermos para nós, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas, né? No dia de hoje, através do seu Santo Espírito, nós entramos, somos impactados pela palavra de Deus, e ela então nos leva o quê? Ao arrependimento.
a graça de Deus revelada nas nossas vidas. Nós estamos vendo aqui na vida de Josias, né? O verso 12 diz: e o rei mandou a Ilquias, sacerdote, e a Aicã, filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo. Então aqui Josias manda esses servos: ide, no verso 13, e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por toda a Judá. Então nós vemos aqui que ele é levado o quê? A tomar uma posição, a tomar uma direção. O Espírito Santo, a ação da graça de Deus na vida de Josias, o deixa preparado e pronto o quê? Desejoso de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. Então, e traz para ele a prudência. Olha que hoje nós ouvimos o quê? Que a palavra do Senhor, ela vinha da onde? Da boca do profeta. Eles iam buscar a palavra do Senhor e o profeta tinha o compromisso de trazer a palavra de Deus, né? E aqui Josias não faz diferente. Ele vai buscar, manda buscar no profeta, consultar ao Senhor sobre ele, o povo e todo Judá. Quer dizer, a situação geral que se encontrava na realidade o povo de Deus, né? Então, e ele pede então, agindo com prudência, porque ele se volta para Deus novamente, ele se volta para a palavra de Deus, porque Deus, que ele tomou conhecimento daquela palavra de Deus, daquele livro de Deus que estava perdido, e que fez esse desejo nele de então cumprir aquela palavra. E ele então vai consultar a Deus, vai procurar saber do profeta de Deus o que diz a respeito daquela palavra, né? E nós vamos ver aqui então que ele diz assim, consulte por nós acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo quanto nós está escrito. Tudo quanto sobre nós está escrito. Ou seja, ele tomou conhecimento daquilo que Deus já havia falado com o povo de Deus, já havia falado para Moisés, né? Já em Deuteronômio, quando Deus ditou a lei, né? Editou a lei e passou para Moisés. E quando o povo estava para entrar na terra prometida, na Canaã, Deus advertiu que tomasse cuidado, que não fizesse conforme o povo daquela região. Eles estavam ali, amados, para influenciarem e não serem influenciados. Aleluia. Trazendo para nós hoje, Deus nos chamou, Deus nos separou, Deus tem nos dado contato com a sua palavra. Através do conhecimento da sua palavra, nós temos uma maior comunhão com Deus. E Deus, então, através da sua palavra, está nos preparando para que nós tomemos posição em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus, amado, o que eu vejo aqui nessa passagem é que a palavra de Deus é para ser vivida. Aleluia. É para ser vivida. Ela vem, entra entre a divisa da nossa alma, do nosso espírito, certo? Nos esclarece, nos mostra a vontade de Deus, e ela também está nos preparando para que nós tomemos uma posição, para que nós tomemos a posição de praticar a sua palavra, de viver a sua palavra. E também de o quê? Sermos um povo separado, preparados para influenciar e não sermos influenciados. Mas aqui nós vemos que no final da monarquia de Israel, Deus está fazendo o cumprimento da sua palavra, certo? Justamente porque o povo de Deus não andou segundo
a palavra desse Deus, segundo o que Deus de Israel havia pedido e prometido a eles. E nós vamos ver então que essas coisas vão se cumprindo. E aqui lendo a vida do rei Josias, né, nós vemos essa soberania da parte de Deus. Nós vemos aqui a soberania da parte de Deus. Nós vamos ver agora no versículo 19 e no verso 20, o juízo de Deus, desse Deus soberano. Vemos também a misericórdia desse Deus e o cumprimento de toda a sua palavra, de todo aquilo que Deus faz através dos tempos e através da vida do seu povo, através daqueles que Ele chamou para que fizesse, não a nossa vontade, mas a vontade desse Deus. Então no verso 19 diz assim, ó, aqui já é a parte onde eles foram lá para consultar, e aqui foi a consulta de uma profetisa, Uda, né? Então, no final ela diz assim, ó, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição. Rasgastes os teus vestidos e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Aleluia. Um coração contrito e quebrantado, aleluia. É o que nós temos aprendido. Deus não despreza. E nós vemos aqui o quê? O trabalhar de Deus fazendo isso na vida de Josias, contristando e humilhando, né? E aquebrantando o coração de Josias, para que faça o quê? Viva a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui então, que no verso 20, Deus, através do seu profeta, diz, pelo que, eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então Deus fala com o rei Josias que, olha, o juízo já está feito, o juízo já está lançado. Aquilo que eu falei, aquilo que eu disse ao povo, aquilo que já foi dito pelos meus profetas, se cumprirá. O juízo que eu tenho que trazer aos reis, o juízo que eu tenho que trazer ao povo de Israel, será feito. Porém, tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer. Livramento de Deus, porque quando Josias pede para ir consultar a Deus, o Senhor, sobre aquela palavra, ele fala, consulte por mim, consulte pelo povo e consulte por todo o Judá. Ou seja, Josias, ao ouvir a palavra do Senhor, que foi lida por aquele livro que estava perdido, né? Que tinham sido perdido, ele viu a condição em que vivia o povo, totalmente distante da vontade de Deus, a condição de erro em que tinha caído o povo, e que os antepassados dele, os reis do próprio da monarquia de Israel, que foram os culpados de estarem trazendo este juízo sobre o povo de Deus. Isso já começou logo com Salomão. Nós vemos que Salomão, durante o seu reinado, para fazer crescer o seu reino, ele fez alianças com outros povos, e que estes outros povos trouxeram os seus deuses e as suas manifestações para meio do povo de Israel. E o povo de Israel saiu então do propósito de Deus, de ser aquele que influenciaria através da palavra, e foi influenciado. E Deus então aqui
ele, usando a vida de Josias, através de Josias, o rei de Judá, ele faz uma reforma, não somente no templo, como Josias pensou que iria fazer. Ele ia fazer uma reforma no templo, mas na realidade Josias fez uma reforma religiosa no meio do povo de Israel, usando através da palavra de Deus. Ele desfez a idolatria, tirou a idolatria do meio do povo. Nós vamos, os irmãos, a gente continua lendo aí no capítulo 23, nós vamos ver que Josias, ele faz toda essa reforma, ele tira os ídolos que estavam no meio do povo, ídolos inclusive dentro do próprio templo, né? Ídolos nas casas do povo de Israel, ídolos entre os próprios sacerdotes. Teve sacerdote que foi considerado até sacerdote totalmente pagão, que Josias até executou. Isso tudo nós vamos ver descrito aqui no livro de 2 Reis, no livro de Reis, nós vemos essas coisas. Trazendo para nós, amados, né? Assim como o povo de Israel, nós somos o povo separado por Deus. Aleluia. Então nós podemos trazer, hoje, nós temos o sumo sacerdote que é Cristo Jesus, que se encontra à direita do Pai. Nós somos feitos sacerdócio santo de nosso Deus, o sacerdócio universal. Nós não precisamos ir ao profeta, porque nós já temos toda a profecia de Deus aqui, falada, executada. Nessa época o profeta falava e Deus estava fazendo forma da sua palavra da maneira que nós temos hoje, reunindo no único livro, para que o povo de hoje tivesse uma direção, e essa direção é a palavra de Deus. É aqui que nós vamos consultar. Nós não precisamos ir, que nem Josias aqui mandou consultar a profetisa, para que se confirmasse se aquilo que ele leu naquela palavra era o desejo de Deus, era a vontade de Deus. E foi confirmado esse agir, essa vontade de Deus que estava sobre o povo de Israel. Então pairava um juízo sobre o povo de Israel, que Deus não iria mudar esse juízo, ou seja, para Deus existe um limite. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas existe também um limite dentro de todas as coisas. E nós vamos ver então, eu ao ler essas passagens aqui, o livro de Reis, eu tive a oportunidade de estar vendo o trabalhar de Deus, amados. Quer ver? Vamos lá em 1 Reis 13, como o nosso Deus, Ele zela pela sua palavra, e nós vemos aqui, 1 Reis 13, verso 1 e 2. Nós vamos poder ver aqui, amados, a soberania de Deus e o zelo pela sua palavra, que Ele é um Deus que faz com que a sua palavra se cumpra. Então nós estamos vendo aqui Josias no ano 640 antes de Cristo, mas 3 séculos antes, já no reinado de Jeroboão, 3 séculos antes, Deus falava o seguinte ao seu povo, e nós vamos ver que esse livro que Josias achou, ele descreve essas palavras ou palavras iguais que Deus já havia falado antes. Diz assim, 1 Reis 13, verso 1 e 2. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, a Jeroboão. Estava junto ao altar, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso a deuses estranhos, tá, amados? E clamou contra o altar, esse homem de Deus que veio, clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo seu nome será Josias.
eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo seu nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Então, 300 anos antes, Deus fala ao seu povo, já fala sobre Josias, e que Josias iria fazer. Aleluia. Eu vejo nisso daqui, amados, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, e o zelo pela sua palavra, para que ela venha e faça exatamente aquilo que apraz a Deus, como nós já dissemos aqui, né? A palavra de Deus, ela é apta para dividir ossos e medulas e entrar até a divisão da alma e do espírito e fazer aquilo que é a vontade de Deus. E nós vemos aqui, o que eu vi aqui também, é o rei Josias vivendo a palavra de Deus. Então, amados, o que Deus tem posto no meu coração, que nós pais, nós filhos, que temos tido a revelação da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, façamos do nosso lar, né? Naquela época, o povo de Deus, eles tinham um templo. Nós vemos aqui Josias, que vai começar a tratar da reforma do templo. E hoje, amados, o templo de Deus somos nós. Aleluia. Então, que a palavra de Deus possa fazer em nós aquilo que apraz a Deus. E nós tomarmos o sentido de, como pais, ou até como filhos, né? Que nós, como filhos de Deus, tomamos o sentido de estar pronto, ou seja, dispostos, é o que nós vemos aqui. Josias logo se dispõe a fazer a vontade de Deus. E preocupado em fazer que seja realmente a vontade de Deus, porque ele percebeu que o povo ali já havia se perdido completamente. Por quê? Porque deu ouvidos a deuses estranhos, ele não cumpriu a vontade de Deus e a palavra de Deus como Deus havia dito, e então eles se perdem desta forma. E nós vemos então, mas que existe todo um plano de Deus, toda uma vontade de Deus, e ela se cumprindo, aqui nós vemos na vida de Josias. Então Josias vive a palavra de Deus. E o convite para nós esta manhã, queridos, é que nós venhamos a viver a palavra do nosso Deus. Que nós possamos aproveitar do privilégio que nós temos de não vir somente ao templo, nós somos o próprio templo, o templo vivo de Deus, que Deus tem transformado e que Deus fez com que o Espírito Santo de Deus habitasse em nós. Lá nós vemos que Deus era um Deus um tanto distante, falava através dos profetas, né? Houve a época em que Deus sempre quis isso, se aproximar cada vez mais do seu povo, ao ponto de estar no estágio que nós estamos hoje. Na época do povo de Israel, era um Deus distante, falando através dos profetas e mantendo a sua palavra. Na plenitude dos tempos, eis que veio Cristo Jesus, o Deus conosco, o Deus no meio do seu povo. Tanto é que o profeta João Batista, ele diz: eis que é chegado o reino de Deus. Estava ali o Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus no meio do seu povo. E hoje Deus, o Espírito Santo de Deus está no seu povo. Tal é a vontade e o querer de Deus em habitar, em estar, em fazer comunhão conosco. Então que nós possamos aproveitar deste privilégio que nós temos e verdadeiramente então nos prontificar a fazer a vontade de Deus, a estar na vontade de Deus, procurar na profecia qual é a vontade de Deus e pedir
Graças ao nosso Deus, que tenhamos a nossa vida transformada, para que nós possamos ser esse povo zeloso e de boas obras. Vamos lá, é 1 Pedro 1:9. Assim como Deus tinha um chamado na vida de Josias, Deus tem um chamado na vida de cada um de nós, amados. E pelo que eu tenho entendido nessa palavra, em 2 Reis, é que o chamado de Deus para as nossas vidas é que nós vivamos a sua palavra. E diz assim, então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a vossa maravilhosa luz. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Deus nos comprou, Deus pagou um preço por cada um de nós. Aleluia. Um preço que eu e você jamais poderíamos pagar. Aleluia. Esse preço todos nós sabemos que foi a vida do nosso Cristo ali naquela cruz, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse, aleluia, mostrasse a todos que ele é o nosso exemplo, ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade, ele é a nossa palavra, aleluia, e que aquilo que ele tem prometido, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E ele fez de nós esse povo santo, esse povo escolhido, esse sacerdócio real. Mas para quê? Para que nós anunciemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que nós vivamos a sua palavra e sejamos agentes influenciadores do mundo que está à nossa volta. E como hoje nós estamos fazendo aqui um culto de família, certo? Josias, ele tinha obrigações para com toda uma nação. Nós pais, nós filhos, temos obrigação, em primeiro lugar, com o nosso lar, com a nossa casa. E para que nós sejamos herdeiros e alcancemos a bênção dada por Deus, ou determinada por Deus, que é como disse lá para Josias, e dormirás em paz. A bênção de Deus não está em nos fazer continuar com vida boa aqui. Mas a bênção de Deus é que Ele vai nos levar em paz para a sua presença. Amém, amados? Que Deus possa continuar falando aos nossos corações e convertendo os nossos corações, amados, como Ele fez com o rei Josias, né? Deixando-nos pronto para cumprirmos e andarmos na sua palavra. Amém, queridos? Deus vos abençoe, pastor. Deus abençoe, amados. Graças a Deus, amados. Bem, queridos, o mais importante esta hora, já que nós estamos falando um pouquinho de família, é lembrarmos também do nosso lar. Como que está a palavra lá na tua casa? Onde que anda a Bíblia? Qual a prioridade da Bíblia na tua casa? A Bíblia no casamento, a Bíblia diante dos filhos. Quantos lares a Bíblia está enterrada, escondida, queridos? Escondida no meio da onde? Música mundana,
Quantos nós perdemos o controle sobre a nossa casa, por exemplo? E a gente passa por aí, às vezes ouve música mundana na casa de crente, em alturas, né? E o espaço para a palavra não existe. E no casamento, quantas às vezes a palavra está enterrada nos relacionamentos amargos, nos relacionamentos promíscuos, que às vezes há nos casamentos. Então nós precisamos colocar essa palavra, realmente, resgatar essa palavra dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E de quem é essa responsabilidade? Desculpe, tá, irmãos? Do marido, do pai, para começar. E a esposa auxilia nisso, mas a responsabilidade é do marido. Tá? Não vai esperar que o filho assuma essa responsabilidade. Quem tem que assumir isso é o pai. Então, cadê a tua postura de rei Josias dentro de casa? Aonde que está a palavra dentro desse teu reino familiar? Você precisa realmente se conscientizar disso. Na tua vida a mesma coisa, queridos. Vejam a primeira palavra, não é? Olha, que foi citado até sacerdote pagão. Tá? Olha a corrupção do sacerdote em Israel. Não é? Então, queridos, nós precisamos corrigir isso, porque é aquela coisa, tá, irmãos? Às vezes os nossos filhos, eles só querem que a gente seja sacerdote para eles. Ou seja, tá ruim, tá mal? Pai, ora por mim, mãe, ora por mim. Liga lá para o pastor orar por mim. E aí a gente faz aquele papel de sacerdote, ora pela pessoa. A pessoa até se acha abençoada, aliviada. E o papel de profeta, onde fica? E o papel da palavra, corrija-se, acerte-se. Põe a tua casa em ordem. Escapa-te pela tua vida. Cadê? Ser sacerdote, irmãos, é fácil. Paternalista. Então, na hora de abençoar, estou aqui para orar. Pode contar comigo que eu oro. Meu filho, mas está na hora de ouvir a palavra de Deus, que Deus manda te entregar através da minha boca. E que eu estou tirando daqui, ó. Então que Deus nos dê essa graça, queridos. Porque os tempos são maus, não é? Bem, o Amaury está falando de Uda, né? Uda é o caso polêmico, né? Que anda por aí, né? Do pastor Luiz Hermínio lá, que está sendo bombardeado aí nas redes, né? Que está usando a palavra profética, dizendo de que há profecias condicionais e profecias incondicionais. E usando o argumento de que a profecia não se cumpriu porque era condicional. Então, olha só o absurdo dos profetas de hoje. O Luiz Hermínio, tá? Que está nessa rede aí de visão apostólica, e é considerado, não é? Era considerado um pastor emergente, para ser no nível aí de Silas Malafaia, né? Do casal Hernandes lá, e Bispo Macedo e tal. Olha só a conversa. Então, o falso profeta agora diz: se a profecia não se cumpriu que eu te entreguei, é porque você não obedeceu. Ela era condicional. Como você não obedeceu, ela não se cumpriu. E aí me exime. E qual o princípio bíblico? Se o profeta profetizar e não se cumprir, é falso. Mas olha a saída que essas cabeças, desculpe, sabedoria diabólica, vão buscar. Era mais fácil dizer: errei, profetizei na carne, porque se não se cumpriu, Deus é Deus, então fui eu que falei. Simples assim, irmão. Qual a dificuldade que a gente tem, inclusive pastores, de dizer: errei, estou errado,
dificuldade que nós temos para isso. É o mal dessa geração, irmãos. Não se curva para nada. Eu acho que vocês me consideram, aqui inclusive, muito mais pela vez, ou pelas vezes que eu já cheguei aqui e disse: irmãos, olha, essa palavra eu coloquei mal, vamos acertar isso. Já fiz isso. Irmãos, estou em pecado, eu não consigo nem olhar para vocês diante da situação que eu estou. Me perdoe. Vocês já não ouviram isso aqui do pastor? Talvez os mais novos não, mas eu já fiz isso aqui. Então, queridos, a gente precisa reconsiderar as coisas. Reconsiderar as coisas. E termos temor de Deus. Ao ver a vida desse pastor, um teólogo promissor, 40 aninhos, ele ia fazer agora, não é? Formado em Direito, bacharel em Direito, lá da Palavra de Vida, não é? A gente fica assim passado, viu, irmãos? Ontem eu fui aluna com isso. Foi uma semana difícil, mas ontem eu fui aluna com isso. Pela família, né? Pela esposa nova, 2 filhos novos. E ver o Luiz Fernando bastante abatido, bem mal mesmo, né? De precisar de chamar outro pastor hoje para pregar, porque se sente com falta de condição de ver a situação. E nós que estávamos orando uma semana por ele, pelo menos, ser surpreendido com essa situação ontem. E foi de Covid, viu? 40 anos. Tá? Então, queridos, quer dizer, o Covid que deve ter dado empurrão, mas o rapaz não tinha nenhuma evidência de outro tipo de problema. Então, queridos, ao ouvir isso, a gente pensa, né, irmãos? Às vezes a gente lida com as coisas como se fôssemos viver muito, sem compromisso com Deus. E aí acontece uma situação dessa, aonde que nós vamos estar? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, e que acima de tudo nos dê essa consciência de crentes sérios, para dizer: estou errado, preciso me consertar, né? E não com aquela listinha do veja bem, veja bem, veja bem, Maria Bethânia, não é? Sempre querendo justificar alguma coisa, não é? Que Deus nos guarde. Recupera a palavra lá na tua casa, hein? Leva essa palavra para você, hein? Põe a palavra na tua casa no lugar que ela deve estar, hein? Tá? Põe tua palavra. Para de ser paternalista. Pai e mãe paternalista leva filho para o inferno. Está escrito: usa a vara e livrará teu filho das garras do inferno. Só quer orar, só quer ser abençoado, Deus pede obediência e não sacrifício. Leva isso para a tua casa. Cuidado como crente, não é? Os filhos, né? Passa pela nossa casa, aumenta som, põe rap, põe mais, não é? Mais umas misérias aí. É a casa do irmão, a casa da irmã. Desculpe, eu ainda vou acrescentar. É lá da igreja do pastor Aparício. Aquele outro da igreja do pastor Jacó. Sobrou. Né? Porque colocam a gente, né? Na situação. Então, querido, que Deus te dê graça. Não é fácil, não é? Às vezes eu sou visto como muito duro, né? Mas o meu filho que foi e voltou, quando voltou, ó, é um tempo, acerta a tua vidinha aí, tá? Acertou agora? Não acertou ainda, mas já deu tempo, né? Por quê? Chegar a hora que quer, fazer o que quer, receber quem quer. Na minha casa não. Mas aí, ó, tem que ter braço, e tem que ter pulso, e tem que ter exemplo. Porque comigo aqui não acontece isso. Tem que ter exemplo. Então, irmãos, paternalismo leva para o inferno. Tome cuidado. Olha lá, o sacerdote
o mais corrompido, tá? E você viu aqui até no tempo de Josias, sacerdote pagão na casa de Deus. Ai, ai, Deus tenha misericórdia. Queridos, quarta tem oração em palavra, sexta oração em palavra, domingo temos escola bíblica e o culto de ceia, a volta das crianças à salinha. Não vou ouvir nenhum não, pensei que né? Então a irmã Eliane tá aí, não, tá não, né? Já foi, né? A irmã Eliane, tadinha dele, né? Débora, né? Então, queridos, domingo então começa, a gente volta para a salinha das crianças. Tem algumas orientações, tá, irmãos? Precisa conversar com a irmã Eliane aí, tá bom? Bem, dia 12 de outubro, eu não consegui fazer o banner para hoje. 12 de outubro, feriado nacional, segunda-feira, tá? Ainda algumas segundas-feiras à frente, né? Bem, queridos, nós vamos fazer um trabalho de estudo bíblico aqui na igreja. Vamos fazer em 2 horários, tanto para quem quiser aproveitar um horário ou outro, ou para quem quiser possa ir e voltar com tempo para almoçar e voltar para a igreja, tá? Eu vou pedir apenas água e um cafezinho básico aqui, só um cafezinho, a garrafa de café. Então os irmãos têm que vir com o seu cafezinho tomado, tanto de manhã como à tarde, tá? Para não fazer nenhum trabalho de comida aqui, pelo menos ainda não, tá? Bem, eu soube de igreja hoje está fazendo café da manhã, tá? Mas, queridos, eu acho que lá tem mais espaço. Aqui você vê as mesas com essas cadeiras nessas posições, ainda pôr as mesas do café aqui é praticamente impossível, tá? Então nós não vamos fazer café. Então vai ser das 9 ao meio-dia, tá bom? Você já vem com o seu cafezinho, toma aqui um golinho para tirar o sono, alguma coisa assim, uma aguinha. Meio-dia a gente vai almoçar e volta às 4 da tarde, tá bom? Até às 7 da noite. 2 horários com bom espaço. Se você quiser aproveitar só o segundo horário, você aproveita só o segundo. Se quiser aproveitar os dois, você aproveita os 2 horários. Ou só aproveita o primeiro horário. Aí é com o irmão, eu vou estar aqui nos 2. A gente vai fazer o Fala Pastor à luz das Escrituras. Então nós vamos ter alguns assuntos escolhidos que o pastor vai trazer e que nós vamos tirar na hora para estar falando sobre o assunto. Por exemplo, vida conjugal, se for o caso, não é? Aí se tirar o assunto, vamos falar sobre isso, não é? Algum assunto da cristologia, a gente puxou aquilo, a gente fala sobre o assunto, tá? E outros espontâneo. O que é o espontâneo? Não é a palavra espontânea lá não, que eu falei contra, né? O espontâneo você tirou o espontâneo, aí você tem a liberdade de formular a pergunta na hora, tá? Você quer fazer uma pergunta, não deu tempo de mandar para mim, e na hora surgiu ali, aí você faz essa pergunta na hora, e o pastor responde, e há um espaço para a gente conversar sobre o assunto, tá? Ou seja, é um dia onde a gente vai se dedicar às Escrituras, a consultar a palavra e dar uma orientação sobre certos assuntos para os irmãos, tá bom? Então, dia 12 de outubro, feriado nacional, das 9 ao meio-dia, depois das 16 às 19. Não haverá departamento infantil, mas as crianças podem participar do trabalho aqui junto com os pais. É lógico que você tem que ver se a criança tem condição de se adaptar a essa jornada, a esse horário. Tá bom, queridos? É isso. Vamos embora? Vamos agradecer a Deus, então. Bem, domingo que vem, irmãos, a gente vai ter um intervalinho, tá? Vamos voltar para o intervalo, as crianças vão ter aula. Então nós vamos ter um intervalozinho para tomar uma água e ir no banheiro, tá bom, queridos? Tá? Então nós vamos estar fazendo isso, tá? Então, os irmãos
domingo que vem, sabe que talvez a gente saia um pouquinho mais tarde, porque vamos fazer o intervalo e as crianças então terão aula, tá? Então a gente vai voltar àqueles esquema de antes, tá bom, queridos? Obrigado, Senhor, por este dia, pela Tua palavra que teve primazia nesta casa. Rogamos a Tua bênção sobre nós. Ao ouvir uma palavra voltada à família, nos traz sobre nós a responsabilidade que temos em manter a vida espiritual dos nossos lares, principalmente os pais, principalmente o pai, o marido. Dá graça para que cada um dos teus filhos aqui possam realmente, Senhor, não ser apenas sacerdote, mas ser profeta também dentro da sua casa. Ó Deus Santo, ajuda-nos a proteger os nossos filhos e entender que a principal proteção está debaixo da obediência à Tua palavra, que deve ser conhecida, que deve ser ensinada e que deve ser lembrada por todos nós. Guarda o nosso lar, guarda os casamentos, guarda os filhos, guarda os netos, guarda os irmãos, guarda os avós, protege e guarda cada um, Senhor, ó Deus, e cada lar aqui representado. Senhor, lembramos ainda esta hora da irmã Jeane, lembrando, Senhor, e pedindo a Ti, Senhor, que Tu abençoe a Tua serva, que Tu a proteja, que Tu dê uma boa recuperação à Tua filha, Senhor, e que em breve possamos ter notícias melhores sobre a Tua filha, Senhor. Pai, agora leva-nos debaixo da Tua proteção, na certeza de que Tu és um Deus presente, um Deus atuante, um Deus que tem cuidado de nós, e certo de que a nossa vida está sobre esse cuidado. Senhor Santo, ajuda-nos a seguirmos assim, Senhor. É a nossa oração, e que logo mais, se tivermos oportunidade de falar do Teu nome, possamos fazer isso com alegria, para louvor e glória do Teu nome, e para muitas vidas serão alcançadas por Ti. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos confirmem dizendo amém. Bom retorno, queridos, bom domingo. Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.